Pessoal, boa tarde. Eu sou o Tom Tofanello, tricologista visagista, graduado em Estética e Imagem Pessoal, pós-graduado em Tricologia e Terapia Capilar. Atualmente faço mais uma pós-graduação na área de Nutrição e Fisiologia, focado em Tricologia, e também fazendo 2 cursos técnicos na área de análises clínicas para entender um pouquinho sobre o universo dos cabelos organicamente, né? Já que eu possuo um entendimento bastante grande no tratamento e nutrição dos cabelos de forma externa, hoje eu busco uma orientação específica de forma intrínseca, né? Ou seja, no organismo, para entender um pouquinho sobre saúde capilar e de que forma eu obter uma melhora nesse quadro orgânico, onde eu tenha uma saúde orgânica que proporcione bons nascimentos de fio de cabelo e, consequentemente, bons resultados em fibra capilar, pois todos nós sabemos que quando falamos em nutrição capilar, ela vem de dentro para fora e de fora para dentro, não há como separar isso. Muito que bem, vou falar da minha experiência como hairstylist. Sou um profissional com 35 anos de mercado, passei por grandes academias internacionais como a Espanhola Longueiras, Vidal Sassoon, Wella Schwarzkopf na Alemanha, em Hamburgo, onde eu tive a oportunidade de fazer 2 especializações importantes na área de colorimetria, onde foi possível ter um bom entendimento na área de colorimetria capilar. E lá também tive a oportunidade de passar pela academia Vidal Sassoon, que me proporcionou também aí uma boa especialização quando falamos aí em haircut, certo? E hoje venho buscando aí entender todo o universo da tricologia e dos cabelos, né? Que é a minha paixão. Eu falo que eu acordo pensando em cabelos e vou dormir pensando em cabelos. Sou um apaixonado pela minha profissão e por tudo que dentro dela exerço. Vamos falar agora dos elementos que compõem o cabelo e vou focar um pouquinho no cabelo crespo, ok? Os elementos do cabelo, eles contêm basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, e nós chamamos de CHONS, C-H-O-N-S, que na verdade é a nomenclatura típica, né, da queratina capilar. Outros elementos que formam a massa capilar não tem um percentual maior do que 0,1% de massa. O restante é dentro dos itens que eu mencionei. Esses elementos, eles se unem formando moléculas de proteínas, e as mais importantes, como todo mundo sabe, são denominadas de queratina. E evidentemente, se eu estou falando de proteínas e aminoácidos, o estado nutricional ele é parte integrante e muito importante quando o assunto é saúde capilar. Ou seja, volto a repetir, a ingestão de bons alimentos vai me proporcionar cabelos saudáveis. A ingestão de alimentos ruins, a carência de vitaminas, de ferro, de cálcio, vão me proporcionar cabelos mais fracos, sem brilhos, sem movimento. Muito que bem. Vamos falar da melanina. A melanina, ela é responsável pela cor do cabelo. Existem a eumelanina, que produz os tons mais escuros, variantes do preto ao castanho escuro, marrom escuro, e nós temos a fiomelanina, que é a responsável pelos pigmentos mais claros, que vão dos vermelhos mais claros até os louros. E quando ele não tem nenhum tipo de melanina, ele se apresenta branco ou cinza. A queratina e a proteína, elas são amarelas e quando estão presentes em cabelos grisalhos, dão aquela nuance amarelada aos fios.
Temos também a cutícula, que é a parte externa do fio de cabelo. Ela se divide de 5 a 12 camadas, são sobrepostas, uma em cima da outra, e transparentes, para que se visualize a cor do fio capilar, ok? Por isso elas têm essa transparência. Temos também no fio de cabelo o córtex, que é o coração, a resistência e a elasticidade do fio. Nessa linha de raciocínio, dentro do fio capilar, nós temos as ligações salinas. No simples ato de você molhar o cabelo, você tem uma extensão da fibra. E essa é a atitude, a atividade das ligações salinas. Ao serem molhadas, ao terem umidades, a ter água presente, você tem uma elasticidade da fibra. Temos também as ligações de hidrogênio, né, que podem ser deformadas temporariamente de acordo com o mecanismo de ação dessa deformação. O simples ato de prender o cabelo, você pode ter uma deformação na ligação de hidrogênio, tá? Que retorna quando você molha os cabelos. E temos as ligações de enxofre, também conhecida como as famosas pontes de disulfeto, que podem ser rompidas por processos químicos, né, definitivamente. Esses ativos podem ser amônia, o hidróxido de sódio, o lítio, enfim. E com mecanismos como, por exemplo, bigodinho permanente, você pode ter um resultado enrolado, ou se você posteriormente aplicar uma chapinha, você vai ter um resultado mais liso e definitivo. Porém, essas ligações elas podem ser rompidas temporariamente também só com o uso de uma chapinha. Molhando o cabelo, elas retornam, ok? Na fibra também temos os 3 tipos de células chamadas córtex. Temos o ortocórtex, ele tem baixa quantidade da substância de enxofre, menos que 3%. Temos o paracórtex, que tem uma alta quantidade da substância de enxofre, em cerca de 5%. E temos o mesocórtex, que possui uma grande quantidade de aminoácidos chamado cistina, ok? Já a medula, ela é a parte central do fio, não é o coração da fibra, como muita gente fala, ok? É apenas a parte central do fio. E tem fios que não possuem medula, isso não interfere na composição, na estrutura do fio de cabelo, tá? Esse canal, ele pode estar preenchido por uma esponja de queratina e ele pode ser oco, mas não temos ainda, não existe nenhum estudo que comprove a função exata dessa parte do fio de cabelo, ok? Agora eu vou falar sobre o nascimento do cabelo e já vou focar aí no cabelo crespo, os chamados cabelos afronegroides dentro da tricologia. Eles se apresentam já desde o seu nascimento em formato côncavo, convexo ou em molas, enfim. Normalmente eles são variáveis aí ao código genético de cada indivíduo, ok? O ciclo de vida do cabelo está no bulbo capilar, ok? Se vocês repararem, normalmente quando você tem uma queda de cabelo, você vai perceber que em uma das extremidades tem uma massinha branca. Aquilo nada mais é do que partículas de fibroblastos, entendeu? Que são frações que caíram, né? E levam nessa fibra algumas células constituintes. Isso nós chamamos de bulbo capilar, ok? E essa massinha branca são aí partes, essa massinha é partes de fibroblastos, ok? A função dos cabelos é de proteger dos raios solares, UVA, UVB, e reter água no manto hidrolipídico e consequentemente no couro cabeludo. Devido às misturas étnicas, regionais, nós temos muitas alterações aí de volume, de espessura, de quantidade, e conceitualmente um critério de avaliação
de um caráter mais antropológico e fisiológico. Existem vários formatos e texturas de cabelos crespos, e inclusive em uma única cabeça a gente pode ter 3, 4 tipos de cabelo diferentes, em função das misturas de raças, ok? Vou falar um pouquinho sobre os tipos de cabelo. Nós temos os cabelos lisos, né? Típicos de etnias mongólicas, orientais, os esquimós, indígenas. E se você fizer um corte na transversal, né, desse fio, eles vão apresentar uma forma arredondada, bem cilíndrica, e uma queratina distribuída uniformemente em toda a extensão desse fio, ok? Já os cabelos ondulados, eles são típicos dos caucasianos, mas eles podem ser encontrados em diversas etnias, tá, gente? Assim, se você fizer um corte transversal nesse fio, você já vai ver um formato mais ovalado dessa queratina. Ela já é distribuída de uma forma um pouco mais irregular, entendeu? E às vezes muito mais presente em uma extremidade do que na outra do fio de cabelo, né? E já nos cabelos crespos, que comuns, né, à etnia negra, os cabelos afronegroides, eles já possuem um formato elipídico. Então, assim, eles são bem achatados e a distribuição da queratina é completamente irregular. E é justamente desses cabelos que eu vou falar, dos cabelos afronegroides. Eles podem ser carapinha, rolinho, enrolado, encaracolado, ondulado, levemente ondulado. Os cabelos afro, eles normalmente se enquadram em carapinha a enrolado, mas existem afros descendentes que possuem um cabelo ondulado ou levemente ondulado, de acordo com a mistura étnica, né? No início, nós tivemos aí na colonização brasileira, os negros, eles tinham costumes e estilos assim muito próprios, entendeu? Derivados dos seus povos lá na África. Porém, quando eles foram traficados, os senhores dos engenhos, eles reprimiam e diferenciavam a comunidade em que esses negros estavam inseridos, e criaram assim blocos culturais de negros diferentes. No entanto, nós temos aí alguns casos, por exemplo, de negras que tinham muito contato e a oportunidade de estar inclusas nos eventos das suas senhoras, né? E onde essas mulheres, que em grande maioria eram europeias ou descendentes, mas elas tinham cabelos lisos, né? E nos engenhos, essas negras, elas faziam alisamentos com o óleo e o ferro quente para imitar as suas senhoras, porque assim, o simples fato delas terem a oportunidade de prender o cabelo das suas senhoras e ter aquele sensorial tátil, macio, cheiroso, tudo isso proporcionou um encantamento nessas negras, e daí a mudança no comportamento delas. Foi onde elas começaram a fazer uso desses ferros quentes, que eram aquecidos literalmente na fogueira, eram aplicados óleos vegetais e tracionados no cabelo de forma a trazerem um formato mais liso, para ficar parecido para ter a aparência do cabelo de suas senhoras, e buscando também aquele sensorial tátil que tanto encantou as negras da época. E temos aí também, quando nós falamos da base, né, da moda negra, ela foi base aí para o mundo fashion aí, e influenciou vários setores da economia, principalmente na moda capilar, quando foram inseridos os famosos Black Powers, e eles trouxeram a inspiração da onda dos permanentes na década de 80, que foi uma década, inclusive, que eu atuei fortemente, onde eu fazia em média por dia de 10 a 12 permanentes, buscando resultados mais crespos, influenciados aí por atrizes, Farrah Fawcett das Panteras, enfim, aquele cabelo com volume. E normalmente quem tinha cabelo liso veio aí
buscando esse visual de forma a fazer esses permanentes ou suportes de permanentes, mas é uma influência que veio da moda Black Power, ok? Já no ano dos anos 90, estabeleceu-se aí, né, o permanente afro como uma forma de modelar o cabelo crespo, que foi uma outra época também que eu acompanhei fortemente, onde usávamos um produto chamado Soft Sheen, e ele atuava exatamente numa outra maneira, de alisar o cabelo afro-negroide e depois fazer um permanente com um bigodinho que desse um formato de uma mola mais larga, né? Um alargamento desse cabelo carapinha, e consequentemente tínhamos também um cabelo mais macio, ok? A imagem do cabelo natural hoje, ela está passando a ser referenciada como aquela que se contrapõe ao liso, né? E essa naturalidade, ela está muito vinculada à aparência, né? Então, assim, eu creio que deixar o cabelo afro-negroide crescer naturalmente, ele implica em reconhecer a origem africana, né? O cabelo africano, ele é seco, não existe possibilidade do cabelo africano ser macio e sedoso, porque é um cabelo desprovido de água, né? Então, muitas negras acabam ignorando, né, deixando as suas essências, deixar de reconhecer a sua origem africana, alisando esses cabelos, que muitas vezes por processos até duvidosos, enfim, quando na verdade o cabelo crespo ele é lindo, né? Basta que você cuide desse cabelo, que você nutra esse cabelo com o que ele realmente precisa, né? E que não necessariamente a beleza está relacionada ao cabelo liso ou chapado, ok? E fora que isso diferencia muito dos demais cabelos que estão aí, ok? Quero falar também sobre o conceito do cabelo bom e ruim, né? Então houve aí toda uma história, né, que é assim, de repente o cabelo bom é o liso e o cabelo ruim é o crespo, como se o cabelo crespo tivesse feito alguma coisa para alguém, né? Ou como se o cabelo liso tivesse tido alguma ação beneficente para alguém para que ele seja bonzinho, né? Então, assim, na minha concepção, ter um cabelo mais natural se torna relevante na reprodução de uma linguagem simbólica, de diferença em relação ao cabelo liso ocidental, assim como serve para deixar em condições iguais, se a gente pensar um pouquinho na hierarquia do que é um cabelo bom ou ruim, né? Então acho que é muito complexo usar essa nomenclatura de que um cabelo crespo é um cabelo ruim. Ele nada fez para ninguém, né? E isso, o fato dele ser crespo apenas o difere dos demais, mas é um cabelo tão lindo quanto ao liso, basta que ele seja bem cuidado, bem tratado. Ao contrário do que se pensa, o cabelo crespo ele não é essa fortaleza, né? As pessoas acham que normalmente o cabelo carapinha está presente na raça negra e que é uma raça extremamente forte, mas os cabelos são muito sensíveis, muito fracos. Eu sou descendente de negros com italianos e minha mãe, por exemplo, tem cabelos bastante frágeis, né? O meu avô também era um negro bastante forte, de 1,90 m, e tinha cabelos bastante frágeis. Então isso nada tem a ver com a raça, enfim. A genética desse cabelo, ela normalmente ela dá o atestado de fragilidade, porque assim, é um cabelo muito propenso a dar nó, é um cabelo muito propenso a ter pouquíssima água, consequentemente se ele não tem hidratação, ele não tem nutrição e nem força, enfim. E ele é riquíssimo em proteína, em queratina morfa, né? Que são proteínas sem um formato definido, helicoidais em forma de mola, e possui uma alta quantidade
do aminoácido cisteína, que forma esses grupos radicais de cisteína, esses grupos helicoidais de proteínas, eles formam uma grande quantidade do aminoácido cisteína, que acabam formando outros grupos radicais de cistina, tá? Que são altamente prejudiciais ao cabelo crespo, ok? Cabelos crespos e processados, os cuidados. Nunca usar métodos de transformação em mulheres grávidas, tá? De maneira alguma você pode processar esse cabelo com produtos químicos quando você tem uma gravidez eminente na cliente. Antes de usar qualquer processo de transformação, a cliente ela deve fazer aplicações de produtos e métodos que propiciem equilibrar o pH para cada tipo de cliente e de cabelo. E quando eu falo de pH, eu falo de pele, de couro cabeludo e fibra capilar. Qualquer anormalidade que tenha no couro cabeludo é muito complicado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Se você vê que tem alguma feridinha, é melhor esperar tratar isso antes de entrar com qualquer produto químico que envolva transformação ou rompimento das pontes de sulfeto, ok? É bom fazer-se muitas hidratações com produtos adequados à necessidade de cada tipo de cabelo e o processo que será usado posteriormente à transformação. Então, se eu tenho um cabelo afronegroide, que a cliente pretende usar algum tipo de processo para mudar o formato desse cabelo, é ideal que se faça algumas sessões, algumas terapias de hidratações, nutrições e até reconstruções, se for o caso, ok? Efetuar todas as normas de segurança, tanto para o cliente como o profissional, utilizando as famosas EPIs e métodos de execução que estão inseridos no rótulo de cada produto para fazer o processamento desse cabelo, ok? A aplicação ela é muito importante também. Ela deve durar somente o tempo recomendado pela a marca ou pelas agências normalizadoras. Ou seja, se você tem lá no rótulo que diz o produto só pode ficar até 15 minutos, respeite isso. Não pense que o fato de você ter uma experiência no dia a dia com cabelos faz com que você possa garantir que esse cabelo não vai sofrer 2, 3 minutos a mais de exposição a um produto, um ativo químico que está naquele processo, ok? A forma de aplicação ela é muito variável a cada processo e a cada produto e a determinação de cada fabricante. Então procure se atentar a isso e seguir rigorosamente a determinação do fabricante em relação a esses produtos, ok? Terminando essas aplicações desses produtos, do processo, da estabilidade, é necessário você trabalhar um pouco a estabilidade eudérmica da pele e do cabelo. Isso está associado ao pH, normalizar pH. Então, se você levou esse cabelo com pH muito alto ou muito baixo, você precisa ter produtos que tragam de volta esse cabelo na sua condição, ok? Isso é muito importante, tá? Outra coisa também, sempre que você concluiu um processo, seja ele de alisamento, permanente afro, é muito importante que você pense no home care. A cliente tem que usar alguma coisa em casa para manter aquele serviço que você proporcionou ao cabelo, seja ele enrolado, liso, não importa, mas ela tem que tratar esse cabelo. A linha do home care é muito importante, que normalmente envolve shampoo, condicionador, leave-in e alguns filtros também necessários de acordo com cada caso, tá bem? Agora, já uma das coisas que eu considero mais agressiva para o cabelo crespo é a forma com que você lava esse cabelo, os pHs em colorações e descolorações, quando eles são muito elevados ou extremamente baixos, né?
você pode ter grandes problemas com a fibra capilar, né? Então é muito importante quando você trabalha com pHs nas alturas ou extremamente baixos, que você, ao final do processo, você normalize novamente esse cabelo, normalmente com neutralizantes, de forma a trazer a eudermia de volta à fibra e ao couro cabeludo, ok? No mercado, nós temos aí, falando de tratamento, produtos de alta absorção de água em cabelos crespos, né? Normalmente eles formam um filme, eles são oclusivos, permitem um sensorial tátil bastante macio, normalmente comum aos leave-ins, né? E com uma característica de cabelo hidratado. A glicerina, por exemplo, ela é muito usada em produtos hidratantes para a pele e posteriormente também nos cabelos. Ela promove um processo de hidratação que eu classifico como temporária. Basta que você lave o cabelo, né? Na próxima lavagem você vai perceber um retorno de toda aquela aspereza. Então, assim, eu particularmente como tricologista, eu faço uma grande ressalva nisso. Eu dou muita importância à nutrição capilar interna e externa, né? Que envolve o processo de hidratação intrínseco e extrínseco, ou seja, tomar muita água, muitas vitaminas, boa alimentação e nutrição externa, que está envolvido com máscaras, com vitaminas, aminoácidos e todos os nutrientes necessários para cada tipo de cabelo. Agora eu vou falar um pouco da compatibilidade entre o cosmético e o couro cabeludo, né? E a fibra capilar. Eu gosto muito de utilizar nutrientes orgânicos, né? Muitas vezes da própria pessoa, né? Acumulados no couro cabeludo. De que forma que eu faço isso? Trabalho com emulsão de pH no couro cabeludo ainda oleoso, né? E promovo uma oxigenação dentro de processos com aparelhos que eu possuo dentro da minha clínica tricológica, onde eu acabo fazendo um aproveitamento desses ácidos graxos contidos na oleosidade, colesterol, ceramidas, aminoácidos, cimentos córneos, enfim, e outros, que quando eles são misturados à emulsão anfotérica, eu consigo promover um equilíbrio eudérmico e acabo restaurando o couro cabeludo e consequentemente a fibra capilar também, tá? Atuo também com os óleos de origem vegetais, como óleo de coco, babaçu, oliva, amêndoas e dentre outros, né? Eles são adicionados a emulsificantes e aí você consegue obter aí ceras vegetais de excelente qualidade e com uma proposta real de reestruturação, reconstrução, hidratação e nutrição da fibra capilar. Então, assim, eu particularmente utilizo esses óleos e ceras já desde os shampoos até os finalizadores e gosto muito de trabalhar com eles pela semelhança que eles têm de adaptação e reconhecimento da pele ou da fibra capilar, que é uma coisa que você já não encontra tanto nas glicerinas. Por isso, em cabelo crespo, eu atuo muito com ceras vegetais, ok? Produtos que contenham ceras vegetais. Os processos como colorações, descolorações, eu procuro atuar dentro dessa característica de cabelo, os afronegroides e crespos, isentos de amônia e sem PPDs. Gosto mais de trabalhar com etanolamina e evito produtos que contenham resorcinol também, que além de serem potencialmente alergênicos, não são os grandes amigos dos cabelos crespos, ok? A forma de você cortar o cabelo crespo também é muito importante, né? Porque o que acontece? Você pode ocasionar mais volume de acordo com a forma que você usa essa tesoura, de acordo com a diagonal que você usa essa tesoura, enfim. Então é muito importante como o hairstylist ele promove esse corte nesse cabelo, entendeu?
Eu gosto muito do método Longueiras, acho que eles funcionam muito bem dentro dessa realidade de cabelo, onde você trabalha muito a textura, você corta o cabelo muito por dentro, entendeu? Em jogos com a tesoura, que a gente chama de escadeado, e tantos outros, ok? Mas assim, acho muito importante o corte do cabelo, é fundamental. Você pode de repente dobrar o volume do cabelo crespo, quando você faz um corte indevido. Então isso é muito importante também. Então, gente, é isso. E quero deixar muito claro que eu não sou nenhum, não tenho nenhuma participação de royalties na Academia Longueiras, mas é um dos métodos que eu fiz e que eu mais gostei para cabelos crespos, ok? Muito bem, pessoal, fica aí a minha dica para vocês. Espero ter contribuído aí com uma melhora aí no conhecimento de vocês dentro da área da tricologia. Quero deixar claro aqui que todos esses conhecimentos não faz de mim melhor e nem pior do que ninguém. Eu sou apenas um profissional que estudo muito, foco muito as informações dentro da tricologia, porque como hairstylist eu já venho há 35 anos trabalhando com a melhora da autoestima dentro da vaidade, né? Especificamente dentro da vaidade, e agora dentro da tricologia de resultados que eu pratico, que é a Tricoderme, que é uma outra empresa dentro da Consulton, que eu atuo muito forte com a tricologia, melhorando. Então eu agradeço aí pela oportunidade de adentrar na casa de vocês aí e de estar contribuindo aí com um pouquinho de informação aí para melhorar o dia a dia de vocês. O meu muito obrigado, até a próxima aí, um beijo no coração de vocês e vamos fazer a nossa profissão de cabelo melhor, vamos ser melhores profissionalmente falando, entender de cabelo, de saúde. Não dá para trabalhar com cabelo sem pensar na saúde capilar. É nisso que eu acredito, gente. Boa sorte, muito sucesso para todos vocês e viva a tricologia. Até, tchau, tchau.